Nesta aula e nas próximas, trataremos sobre gráficos das funções de primeiro grau e de segundo grau. Uma função pode ser representada graficamente. Por exemplo, y igual a 2x menos 1. Isso é uma função onde o y está em função do x. À medida que vamos atribuindo os valores a x, novos valores vamos conseguindo para y, porque y é função de x. Aqui, como a nossa incógnita x está com o grau 1, é uma função do primeiro grau. Se tivesse com o expoente 2, seria função do segundo grau. É o que acontece quando é uma equação do segundo. Então aqui o y é função de x. Para fazermos um gráfico, precisamos fazer primeiro uma tabelinha dos valores de y e de x. Vamos atribuindo valores a x e calculando por essa função quais serão os valores do y. Então aqui, para o x menos 2, lá na equação, menos 2 vezes 2 dá menos 4, com menos 1 dá menos 5. Para o x menos 1, dá 2 vezes menos 1 dá menos 2, com menos 1 dá menos 3. Para x igual a 0, lá em cima, fica 2 vezes 0, 0, fica y igual a menos 1. Então assim construímos uma tabelinha. Observando, quando nós colocamos num gráfico cartesiano, ou seja, os dois eixos formando 90 graus, o eixo da horizontal representando a incógnita x e o eixo da vertical representando o y, nós vamos ver que quando é do primeiro grau, nós vamos obter uma reta. Para o caso da função do primeiro grau, nem é necessário fazer toda uma tabelinha para obter o gráfico. Bastam 2 pontos, porque conhecemos que 2 pontos definem uma reta. Então, na função do primeiro grau, basta calcularmos 2 valores para y em função de 2 valores de x e já obtemos o gráfico, porque com 2 pontos nós definimos. Ao contrário da função do segundo grau, ou da equação do segundo grau, que vai ser a definição de uma parábola, uma curva. Então, daí nós vamos precisar de vários pontos para definir. Então, na função de primeiro grau, na equação de primeiro grau, que vai ser oriunda da função de primeiro grau, bastam definir 2 pontos, 2 valores de y em função de 2 valores de x e definiremos o gráfico. Vamos analisar agora alguns aspectos. O primeiro aspecto é quando aqui na função do primeiro grau nós temos o coeficiente do x, que é o a, e o termo independente, que é o b. Quando esse coeficiente do x for positivo, como é o nosso exemplo aqui, que é 2, ou seja, quando esse a for maior que 0, isso significa que esse a então é positivo. Fazendo então o gráfico dessa função do exemplo, colocando no eixo horizontal, no eixo x, os valores atribuídos a essa incógnita, e no eixo vertical, os valores resultantes da função, são os valores de y. Verificamos que deu essa reta aqui. Então, a função do primeiro grau é uma reta. Quando o a é maior que 0, ou seja, o coeficiente de x é positivo, notamos que, à medida que o x vai crescendo, o y também vai crescendo. Então, dá uma reta nesse sentido aqui, com o ângulo formado entre essa reta e o eixo x, um ângulo agudo. À medida que vai crescendo o x, se caminharmos pela reta aqui, vamos vendo que à medida que vamos caminhando pela reta, o x vai crescendo e o y também vai crescer. Então essa é a característica da função do primeiro grau quando o a é positivo. É uma reta que forma com o eixo do x um ângulo agudo. À medida que x cresce, o y também cresce. Então, quando o a é positivo, o coeficiente de x é positivo, maior que 0, a reta é crescente. Significa, à medida que x cresce, o y também cresce. E forma
um ângulo agudo com o eixo do x. Agora vamos ver o outro caso. Quando o coeficiente do x, que é o a, é menor do que zero, ou seja, negativo. Vamos pegar essa função aqui como exemplo. Função de x, ou o y, né, é igual a menos x mais 1, onde o a é negativo, é menos 1, e o b é igual a 1. Fazendo a tabelinha, quando o x é menos 2, o y resulta 3. Quando o x é menos 1, o y resulta 2. Quando o x é 0, o y resulta 1. Quando o x é 1, o y resulta 0. O que acontece? À medida que o x vai crescendo, porque menos 2 é um número menor do que menos 1. Menos 1 é menor do que 0, 0 é menor do que 1. Então aqui o x está crescendo. O que acontece com o y? À medida que o x cresce, o y decresce. À medida que aumentamos o valor de x, diminui o valor da nossa função. Nesse caso, quando o a é menor que 0, a função é decrescente. Verificamos, portanto, que quando o coeficiente de x é negativo, menor do que 0, a reta fica decrescente, ou seja, à medida que vai aumentando o valor de x, vai diminuindo os valores resultantes para y. Resulta uma reta nesse sentido, com o ângulo formado entre essa reta e o eixo do x, um ângulo maior do que 90 graus. É uma reta decrescente. Quando caminhamos por essa reta, vemos que à medida que nós vamos descendo, vai aumentando o valor de x. À medida que aumentamos o valor de x, vai caindo o valor de y, vai diminuindo o valor representado no eixo y. É uma reta, então, decrescente. Recapitulando, quando o a é maior que 0, dá uma reta crescente, com o ângulo formado entre a reta e o eixo x, um ângulo agudo, menor do que 90. E quando o a é menor do que 0, dá uma reta decrescente, com o ângulo formado entre a reta e o eixo x, um ângulo maior do que 90, um ângulo obtuso. Características, então. Com a maior que 0, a reta, ou o gráfico, é crescente. Com a menor que 0, o gráfico resulta uma reta decrescente. Então, são as observações a serem feitas sobre a construção desses gráficos da função do primeiro grau. Quando o coeficiente do x é positivo, maior que 0, resulta um gráfico crescente, com o ângulo agudo, o ângulo formado pela reta e o eixo do x, um ângulo menor do que 90 graus. Quando o a é menor que 0, ou seja, o coeficiente de x é negativo, resulta um gráfico ou uma reta decrescente, com o ângulo formado entre essa reta e o eixo do x, um ângulo maior do que 90, um ângulo obtuso. Uma outra observação importantíssima a ser feita nesses gráficos da função do primeiro grau é que apenas um ponto corta o eixo do x. Quando essa reta corta o eixo do x, é a raiz da função. Por quê? Porque é o valor de x que no eixo y resulta 0. Então, quando corta o eixo do x, resulta y igual a 0. Então, esse valor de x, que é o ponto onde corta o eixo x, é a raiz da função. É o valor de x que resulta a função igual a 0, ou seja, que no eixo y resulta 0. Apenas um ponto da reta corta o eixo x. E esse ponto onde corta o eixo x é a raiz da função do primeiro grau. Apenas um ponto corta o eixo y. Esse ponto é o valor de b. Então, o ponto onde corta o eixo x é a raiz. É só ler no gráfico lá o valor de x, essa é a raiz. O ponto onde corta o eixo y é o valor de b, é o valor do termo independente. Essas observações são importantes, porque nos vestibulares, ou nos testes, são bastante explorados. Eles dão um gráfico e pedem para o candidato dizer qual é a raiz dessa função, qual é o termo independente. O candidato que está firme nos conceitos, ele só lê o gráfico e marca. Isso é muito recorrente em vestibulares, esse tipo de explorar visualização de gráfico. Em Enem, vestibulares em geral,
Então isso é só a leitura do gráfico. É ver onde corta o x é a raiz. Onde corta o y é o termo independente, o b. Firmar bem esse conceito porque é bastante cobrado em vestibulares. Na sequência veremos alguns exercícios. Como se cobram isso aí em vestibular. Vamos agora resolver alguns exercícios que envolvem função de primeiro grau. Especificamente gráfico de função de primeiro grau. Exercício número 1. Determine a função para o gráfico abaixo. É dado um gráfico, na horizontal o eixo x e na vertical a função de x. Normalmente é representado pela letra y. Então ele quer saber qual é a função que representa, entre essas alternativas, qual é a função desse gráfico. A simples leitura do gráfico, já vemos que é uma função decrescente do primeiro grau, porque é uma reta. Esse ângulo formado pela reta e o eixo do x, no nosso caso aqui, é maior do que zero. Significa que o coeficiente do x, o a, é negativo. Então, se nós temos essa função f de x, representamos por ax mais b. Normalmente, esse f de x é representado por y. Outra maneira de representar essa função, y igual a ax mais b, onde o y é função do x, ou f de x, que é o y, igual a ax mais b. Pelos conhecimentos que já aprendemos, quando a reta corta o eixo x, esse ponto é a raiz da equação. Então, no nosso caso, a raiz da equação é o 2. E onde ela corta o eixo y, no nosso caso 4, é o b. Então, a simples leitura do gráfico, nós já vemos que o b vale 4. Para determinarmos a função agora, basta calcularmos o a. O que acontece? O candidato sabe, então, que onde corta o eixo x é a raiz, o 2 é a raiz. Então, no lugar desse x, nós vamos colocar o 2, que é a raiz, que vai resultar essa equação igual a zero. Então, o y vai ser igual a zero quando o x for igual a 2. Então, 0 vai ser igual a a vezes a nossa raiz, que é o 2. Então, quando o x vale 2, resulta 0 para a função, mais b. O b já temos aqui, pela simples leitura do gráfico, que vale 4. Resulta que 0 é igual, melhorando o aspecto aqui, 2a mais 4. Jogando esse 4 para o primeiro membro, fica menos 4. Menos 4 igual a 2a. E daqui tiramos o a, que o a vale menos 4 sobre 2. Ou seja, menos 2. Agora já constituímos a nossa função. Temos o a, que vale menos 2, e temos o b. Formamos a equação y igual a menos 2x mais b, que é 4. Essa é a equação. Y igual a menos 2x mais 4. Isso está na alternativa C. Ora, o candidato, simplesmente vendo que a equação é decrescente, portanto, o a tem que ser negativo, ele já ia ver que só tem duas alternativas com o a negativo, que é a C e a E. Já tinha 50% de chance de acertar essa questão. Mas resolvendo assim, completamente, chega-se a letra C facilmente. Exercício 2. Já foi uma questão do vestibular da Fundação Getúlio Vargas, da FGV. O gráfico da função fx igual a mx mais m passa pelos pontos menos 1 e 3 e 2 e 7. Qual é o valor do m nessa equação? É uma função do primeiro grau. É uma reta. Bastam 2 pontos para definir uma reta. O teste nos fornece 2 pontos. O primeiro ponto, x valendo menos 1, y valendo 3. O segundo ponto, x valendo 2, y valendo 7. Como que fazemos para resolver esse teste aqui e calcular o valor de m lá em cima que não conhecemos? Então, na equação f de x,
igual a mx mais m. No caso desse f de x, vamos substituir por y, porque estamos mais acostumados. Y é igual a mx mais m. O primeiro ponto é menos 1 e 3. Então, quando o x vale menos 1, o y vale 3. Então, y vai valer 3 quando o x vale menos 1. Então, m, que multiplica menos 1, mais m. Vamos passar aqui, m vezes menos 1 é menos m. Vamos passar para cá, que ele fica positivo. Então, 3 mais m igual, só sobrou n lá naquele outro membro. É uma equação. Vou chamar isso aqui de equação 1. O segundo ponto. Quando o x vale 2, o y vale 7. Então, 7 é igual a x valendo 2, m vezes 2, mais m. Ou seja, 2m. Só ordenando aqui, passando o número antes da letra m. Vamos passar esse 2m para cá. Ficamos com 7 menos 2m igual, deixamos o n lá no segundo membro por enquanto, n. Temos aqui a equação 2. Vamos chamar aqui de equação 2. Agora nós temos um sistema de equações. Duas equações e as duas incógnitas, m e n. Conhecemos que para determinar os valores das incógnitas de um sistema de equações, nós temos que ter tantas equações quantas são as incógnitas. Nós temos duas incógnitas e duas equações. Então, montamos o sistema de equações. 3 mais m, a primeira equação, igual a n, e a segunda, 7 menos 2m, igual a n. Sistema de equações, duas equações a duas incógnitas. Podemos resolver de várias maneiras, por substituição, por comparação, por escalonamento, por matrizes determinantes. Aqui, como n vale 3 mais m e n vale 7 menos m, por comparação está fácil. Então, 3 mais m é igual a 7 menos 2m. Ambos valem n. Então, 3 mais m será igual a esse 7 menos 2m. Passando esse menos 2m para o primeiro membro, fica m mais 2m. Passando esse 3 para o segundo membro, fica 7 menos 3. Ou seja, m mais 2m, 3m, igual a 7 menos 3, 4. m vale 4 e esse 3 passa dividindo 4 sobre 3, 4 terços, que é a resposta do nosso problema. E isso está na alternativa B. Se você gostou dessa aula, clique no joinha ali embaixo, se inscreva nesse canal para receber notificações das próximas aulas a serem postadas. Não perca também de acessar neste canal as outras aulas de matemática básica já postadas. Muito interessantes também. Até mais.